Hashtag Educa, é sempre muito bom contar com a sua companhia. A falta de educação no trânsito acendeu um sinal de alerta planetário. Mais de 1 milhão de pessoas no mundo, preste atenção nesse número, mais de 1 milhão de pessoas no mundo morrem em consequência de acidentes de trânsito. Esse número gigantesco levou a ONU a decretar em 2010 metas para conscientizar os países a adotar medidas e reduzir em 50% a mortalidade no trânsito pelos próximos 10 anos, ou seja, até 2020. A gente já passou aí esses 10 anos dessa meta. E nós, aqui no Brasil, não cumprimos o nosso papel. O Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada, o IPEA, apontou que nessa última década, o Brasil registrou um aumento de mais de 13% nas mortes no trânsito. Como frear essas estatísticas e pegar aí a rota para um trânsito muito mais seguro? Quem explica para a gente o poder da educação para o trânsito é Mauro Ferreira, coordenador de educação para o trânsito da Sete Rio, aqui no Rio de Janeiro. Bem-vindo ao Hashtag Educa, Mauro. Muito obrigada pela sua presença. Obrigado pelo convite. A gente já estava aqui, antes do programa começando, a gente estava conversando. Temos Mauro especializado em engenharia de trânsito, né? É especialista em gestão do trânsito e mestrando em engenharia de transportes. Aí você está falando assim, mas ele é técnico, tem umas coisas aí que a gente tem que falar de educação, de comportamento, é quase antropológico. É sociólogo. Então hoje a conversa está ótima e eu já vou começar perguntando para você, mais do que uma questão técnica ali do comportamento mesmo que está no estatuto, está no código, é mais comportamental. Por que estamos, Mauro, mais violentos no trânsito? Bom, o trânsito é um problema muito complexo, né? A gente não consegue resolver ele apenas com um tipo de estratégia, né? Ele envolve a engenharia, ele envolve a fiscalização e envolve a educação para o trânsito também, né? E um dos principais problemas, você falou aí dos números, né? A realidade é o seguinte, são 1.300.000 mortos por ano no mundo todo. É como se caíssem 10 aviões por dia e morressem todo mundo. Só que as pessoas não se dão conta dessa gravidade, né? A gente, às vezes, se preocupa com outros problemas. A gente fala que é mais ou menos como se fosse o tubarão ao contrário. Todo mundo tem medo do tubarão, mas o tubarão não mata quase ninguém, né? Tem mais gente que morre caindo da cama ou sendo atacado por outros tipos de animais. Mas o tubarão, ele tem uma propaganda muito grande, tem filmes sobre o tubarão. E o trânsito é justamente o contrário. Como as ocorrências são muito pulverizadas, né? Você não tem uma concentração de mortes muito grande, as pessoas não se dão conta do problema. Então, hoje em dia, aqui no Brasil, né, dados do DataSUS, o trânsito é a principal causa de mortes nas crianças entre os 5 e os 14 anos de idade. E a gente não se dá conta disso. Muitas vezes as pessoas adotam um comportamento imprudente no trânsito porque não têm consciência desse tipo de perigo que elas estão correndo e principalmente oferecendo aos outros. Então, assim, esse programa e a mídia também, em geral, os jornais, eles têm um papel muito importante na divulgação dessas informações. A gente precisa conversar com a população, conversar com a sociedade para que essa realidade seja transformada. Você estava falando, eu estava lembrando aqui das campanhas, né? Eu já tenho 48 anos, eu me lembro da campanha que foi massiva pelo uso do cinto de segurança. E realmente a gente teve aí uma redução de mortes, eu acho, nesse momento ali, mais ou menos final da década de 90, início dos 2000, da obrigatoriedade do cinto. Então a gente tem uma redução. Hoje, o que está levando a gente a quebrar as regras e causar tantos acidentes de trânsito? São vários problemas, né? A gente pode mencionar aqui a questão do celular, que é um problema gravíssimo.
tanto para motoristas, para motociclistas, para ciclistas e para pedestres, né? O celular, ele tira a atenção. Antigamente, quando as pessoas usavam o celular como telefone, já era perigoso, mas hoje em dia as pessoas tiram completamente a visão do ambiente para ficar digitando. E a gente tem também o problema dos motociclistas, né? Nós temos um aumento muito grande em relação aos sinistros envolvendo motociclistas, mas eu acho importante a gente frisar o seguinte: o trabalho para resolver o perigo no trânsito, a gente não pode focar somente no usuário, né? A gente procura, inclusive nos nossos programas, trazer a discussão da gestão compartilhada, né? A gente tem que pensar num sistema complexo. O trânsito, ele agrega um conjunto de problemas muito grande, então a gente não vai conseguir resolver somente focando no comportamento do indivíduo. A gente também tem que ter um planejamento urbano que induza um tráfego mais moderado, mais tranquilo, mais compatível com a nossa vulnerabilidade. Então, a gente acredita que a gente vai discutir aqui sobre o programa Caminho da Escola 2.0, ele traz essa questão, né, sobre como a gente pode redesenhar as nossas vias para que elas se tornem mais amigáveis para o ser humano. Esse programa é super interessante e o quanto a educação para o trânsito ela é necessária. A gente estava conversando antes do programa começar, eu estava falando, não sei o que, pedestre, né? Eu estou andando na calçada, estou vendo uma coisa, o trânsito, e aí ele falou assim, Flávia, calçada também é trânsito. Explica o que você explicou para mim, para quem está em casa. Quando a gente bota o pé fora de casa, nós já estamos no trânsito. Então, o pedestre faz parte do trânsito. O trânsito, muitas vezes nós temos a ideia de que ele faz parte apenas, né, o veículo motorizado, né? E muitas vezes o veículo individual, que é muito problemático. Mas o pedestre faz parte do trânsito, o ciclista faz parte do trânsito. E todos esses atores, eles têm direitos e deveres, né? A partir do momento que a gente sai de casa, a gente tem que se comportar. Então, por exemplo, nossos programas de educação para o trânsito, até o comportamento do usuário do transporte público, isso também faz parte. Dentro do transporte público, Dentro do transporte público, você deu lugar para idoso, para portadores de deficiência, isso tudo é discutido nos nossos programas de educação para o trânsito. Viu, né? Aprendeu hoje aqui no Hashtag Educa. Eu achei isso interessante. Botamos o pé para fora de casa, estamos falando de mobilidade social, ou seja, de deslocamento. Deslocou, já é trânsito. E o celular realmente, inclusive na calçada, às vezes você quer uma passagem, precisa passar e a pessoa está ali sem se concentrar, tomando conta da calçada. Às vezes pode esbarrar num idoso, machucar, enfim. Os estudos da ONU indicam que quem dirige usando o celular tem 4 vezes mais chances de se envolver no acidente. Ah, mas é rapidinho, eu me garanto no trânsito, eu mando bem, preciso resolver atender essa ligação ou ver esse WhatsApp que chegou aqui. Essa decisão não coloca somente você em risco, ela impacta toda a sociedade. Vamos dar uma olhada nesse vídeo. Tio, não atende não. Quem é você? Eu sou aquele menino bem aí, ó. Se você atender o celular, você não vai conseguir me ver. Sou eu que vou ter que socorrer o garoto. Não atende, não. Moço, eu sou a mãe dele. Por favor, não atende. No trânsito, uma decisão errada pode destruir muitas vidas. Detran, Governo do Distrito Federal. Eu achei essa campanha muito legal, rapidinha, objetiva, mas mostrou impacto, né? É grande o impacto na sociedade. Uma decisão tomada errada ao volante tem um impacto grande, né? A comunicação com o público, ela tem que ter várias estratégias, né? Às vezes você tem que tocar no lado mais sentimental, né, emocional, às vezes você vai ter que tocar, abordar dados, né, conhecimentos estatísticos, mas você tem que ter vários níveis de comunicação para realmente mudar alguns tipos de comportamento que parecem que se cristalizaram, né? O celular, ele já era um problema na época que as pessoas... Existiam estudos que faziam comparação com a ingestão de bebida alcoólica, mas a partir do momento que a pessoa tira a visão da rua para olhar para o celular, para digitar uma mensagem,
esse perigo é potencializado, porque cada segundo que ele está olhando para o celular são vários metros que ele está dirigindo sem nenhum contato com o que está acontecendo à frente dele. Esse risco é muito grande, principalmente para os outros atores, né, mais vulneráveis. Vou fazer agora a pergunta do advogado do diabo, hein? Ela nem estava no roteiro. Cada vez mais a tecnologia nos fornece GPS, etc. e tal, para nos orientar no trânsito. E aí a gente vai dirigindo e olhando. E aí, como é que a gente lida com isso, Mauro? É um problema, porque assim, tem que ser com todo o cuidado possível, né? Você não pode estar dirigindo com o carro em movimento e tirar a visão da via. Isso aí é uma coisa básica, né? Isso aí todo motorista aprende isso. Então a gente precisa reforçar isso a todo momento. O carro parou no sinal, você dá aquela conferida, se está no caminho certo, você tem que pegar outro itinerário, mas você não pode estar com o carro em movimento sem estar prestando o máximo de atenção, né, conectado ao que está acontecendo à sua frente, porque cada segundo que você tira a visão da via são vários metros que você dirige e quem está ali na frente está correndo risco. E você também, né? Ainda de acordo com as Nações Unidas, as lesões causadas pelo trânsito são a principal causa de morte de crianças e jovens de 5 a 29 anos. Isso no planeta inteiro, você me deu aqui de 5 a 14 no Brasil, no Brasil, né? De 5 a 14 anos, ou seja, a gente ainda está, né, com um impacto aí grande. Por isso, educar a garotada é fundamental para as novas gerações de motoristas e pedestres mais responsáveis. A gente conhece agora o projeto A Caminho da Escola 2.0 da Sete Rio. Vamos ver? É super interessante. O trânsito é formado por pedestres, ciclistas e motoristas. Se cada um respeitar o outro, teremos um trânsito mais seguro e um ambiente urbano mais democrático. Mas como fazer isso? Simples. Falando com as crianças. Prefeitura do Rio e Sete Rio apresentam A Caminho da Escola. No programa, procuramos conscientizar as crianças para que elas reflitam sobre as normas sociais e assim possamos ter um trânsito mais humano. Tudo começa com um espetáculo de teatro para passar uma ideia geral do que é trânsito. E logo após, desenvolvemos diversas atividades. Realizamos jogos e dinâmicas para compreensão, atividade de feedbacks com uma oficina de arte. E no fim, os alunos ainda recebem um certificado atestando tudo que eles aprenderam. Mas o programa ainda não acabou. Pedimos para os alunos observarem seu caminho até a escola e encontrarem melhorias que poderiam ser feitas. Após analisarmos as sugestões das crianças para garantir a segurança no entorno da escola, fomos à fábrica de placas para acompanhar o processo de fabricação da placa que irá ser colocada no lugar escolhido. E, para finalizar, implementamos as melhorias para promover a segurança no trânsito e a qualidade de vida. Pronto, agora elas sabem o que devem fazer a caminho da escola e estão prontas para contribuir na busca por um ambiente urbano mais seguro e democrático. Prefeitura do Rio e Sete Rio. Mauro, eu vou dizer um negócio para vocês. Não é porque é da prefeitura e a gente está num órgão municipal que eu estou falando isso. Eu falo isso como quem lida com a educação e moradora da cidade, né, e sabe da importância da escola. Esse projeto é fantástico. Quando vocês trazem alunos, crianças, que têm um outro ponto de vista. A gente aqui na Multirio, só para você ter uma ideia, quando a gente vai gravar em escola, a gente não tem uma regra, a gente tem uma orientação que é o seguinte: eu que sou uma adulta, sou mais alta, eu tenho uma visão de campo e de vida completamente diferente da criança. A criança, a gente pede para os nossos cinegrafistas, quando eles vão gravar em escola com criança, que eles abaixem e fiquem na altura do campo visual da criança, que é para ver o que ela percebe do mundo na altura dela. O que vocês fizeram com esse projeto é exatamente isso. Vocês levaram informação, depois vocês fizeram uma escuta ativa dessa criança, que vai trazer informações que eu, adulta, não tenho, nem você. Eu queria que você falasse sobre o que chega para vocês e como que funciona esse projeto mesmo na prática. Quantas escolas envolvidas, qual é o retorno disso, quantas ações já foram feitas com esse mobiliário de sinalização?
Explica para mim um pouquinho melhor. Tá bom. Isso que você falou é muito interessante, né? O nosso presidente, Joaquim Diniz, ele sempre menciona essa questão do olhar, da altura da criança, né? Um carro estacionado, né? Eu tenho 1,86 m, eu consigo ver o que está acontecendo ali. Para a criança, aquilo ali é um obstáculo visual muito grande, ele não consegue ver o que está acontecendo. Então, o programa, ele na realidade, ele existe já numa maneira mais tradicional desde 2008, mas agora, de 2021, ele ganhou uma escala, né? Ele passou por uma reformulação, nós fizemos um projeto piloto em Realengo e uma capacitação dos técnicos da Prefeitura da Sete Rio, que trabalham justamente nos projetos de intervenção, e ele foi rebatizado com esse nome, Caminho da Escola 2.0, justamente para falar dessa mudança de amplitude. Então, em que consiste o projeto, o programa? Nós atendemos a escola nos procura, nós não vamos a uma escola sem ser convidado. Exatamente, porque a gente necessita desse engajamento dos alunos e da comunidade escolar como um todo. Então começa com uma peça teatral onde são discutidas essas questões de segurança viária, a questão da mobilidade sustentável, essa informação de que o pedestre, o ciclista, eles fazem parte do trânsito, eles têm que ter seu espaço garantido, mas também tem regras que eles devem cumprir. E, enquanto isso, depois que as crianças passam pela peça de teatro, vão aprofundar esse conhecimento em jogos, brincadeiras e dinâmicas na sala de aula, as professoras são convidadas a um papo, né, para sensibilização, né, e orientação para a elaboração do mapa de risco. As crianças são convidadas a fazer o caminho de casa para a escola e da escola para casa, prestando atenção nos obstáculos, nos perigos, o que eles observam ali em relação à segurança viária. E isso vai virar um mapa com os problemas apontados e as propostas de solução. Isso, juntamente com o questionário, nós recolhemos esse material e nós começamos internamente na Sete Rio, com os diversos setores, a parte semafórica, a coordenadoria regional daquela área ali, a elaboração de um projeto de intervenção viária que vai contemplar moderação de tráfego, expansão da área de pedestre, novas travessias, dependendo da situação, alguma implantação semafórica ou pelo menos uma alteração no planejamento, priorizando o pedestre, e isso volta para a escola. Nós retornamos à escola para validar esse projeto, o que nunca acontece. A primeira vez que a gente apresenta, sempre ainda aparecem algumas sugestões, nós voltamos, adaptamos o projeto para essas alterações que eles indicaram nessa validação e assim o projeto vai para a rua. Quando o projeto vai para a rua, os alunos eles têm um envolvimento muito grande com aquilo. A gente já ouviu os professores falando, meu aluno falou, eu vou ser o engenheiro de tráfego, porque eu que projetei isso aqui. Então, um retorno muito legal. Em 2022, né, que nós começamos com essa versão 2.0 do programa, nós conseguimos fazer 18 intervenções, né, 18 escolas que tiveram todo o entorno, né, as linhas de desejo, o caminho que o aluno faz até chegar em casa alterado para melhorar a segurança. Então, isso vai também ao encontro de uma das metas estratégicas da Prefeitura, que é a redução até 2024 do número de mortes no trânsito. Então, a gente garantindo um espaço seguro no entorno da escola, que induz, esse desenho urbano, ele acaba induzindo também um comportamento seguro por parte dos motoristas. Nós alteramos os raios de giro, por exemplo. Uma coisa é você fazer uma curva com um raio de giro muito favorável, que às vezes você não precisa nem reduzir a marcha. Outra coisa é você restringir aquela esquina de uma maneira que o motorista tem que diminuir bastante a velocidade e adequar a velocidade do veículo motorizado, que é muito mais poderoso, né, do que o corpo humano, adequar essa velocidade a compatibilizar com o ser humano. São feitas novas travessias e esse ano de 2022 nós estamos concluindo, pretendemos conseguir fazer... 2023, desculpa. 2022 foram 18 escolas que receberam a intervenção, né? Foram 16 projetos, nós atendemos muito mais escolas, né? Devemos agora, essa versão 2.0, nós temos mais de 100 escolas já atendidas, mas assim, nós dependemos desse mapa de risco e alguns desses são elencados para fazer essa transformação. Então, foram 18 intervenções em 2022 e agora em 2023 vamos completar mais 20 intervenções desse modelo. Ou seja, em 2 anos tem 38
escolas visitadas? Visitadas não, visitadas nós visitamos muito mais. Intervenções urbanas, alteração viária. Olha só, você que é professor, diretor aí da sua escola, trate de ligar para 7 Rio. Como é que a gente faz esse contato? Como é que a gente manda esse convite para vocês, Mauro? É só entrar no próprio site da prefeitura, lá tem o contato, ou então manda um e-mail para A Caminho da Escola. Olha aí, de novo, hein? E-mail, anota aí, depois a gente vai colocar nas nossas redes sociais o lettering, mas agora, e-mail, A Caminho da Escola, tudo junto. A Caminho da Escola, tudo junto, @gmail.com. Não tem o 2.0, A Caminho da Escola 2.0, desculpa. O 2.0 numeral ou por extenso? Não, numeral, 2.0. Vamos lá, A Caminho da Escola 2.0 @gmail.com. Mas no site da prefeitura tem lá entrando lá no site da 7 Rio, tem lá o contato também, se a pessoa quiser fazer o contato telefônico. Serve só para a escola pública municipal ou a escola particular também está dentro? Nós não restringimos, mas nós priorizamos as escolas municipais. Como a procura é muito grande, né? Nós fechamos o agendamento do mês todo, né? Aí deixamos um mês seguinte em aberto para receber novas ligações. Quando a gente abre para agendar, a procura é muito intensa. Então, assim, 99% do nosso atendimento é feito com escolas da rede municipal, mas nós também já atendemos escolas federais, como Pedro II, e algumas escolas particulares já nos procuraram também. Nós não excluímos ninguém, mas priorizamos as escolas da rede municipal. E olha só, você que é professor, que trabalha com escola, de uma maneira geral, está assistindo o programa, isso tem um impacto na sua docência ali, na sua maneira de dar aula. Esses mapas viraram uma exposição aqui na prefeitura, na sede do governo municipal. É a garotada exercendo o seu direito à saúde, educação e segurança no trânsito. Vamos dar uma olhada. Temas pertinentes ao contexto real vivido, para fazer sentido para ela, né? A educação, ela é transformadora. Os professores são orientados, né, para construírem os mapas de risco que são elaborados a partir do olhar da criança, a partir do caminho que ela faz de casa para a escola. Então, ali ela é orientada a identificar quais são os seus desafios, quais os perigos, né, que ela encontra e dificuldades nesse caminho para chegar na escola de uma forma segura, né, enquanto pedestre. O impacto desse projeto é dar voz às crianças, né, o olhar da criança, de uma narrativa que ela vai falar do seu entorno, das suas vivências, né, e vai também propor soluções, leva as crianças, né, a perceber o entorno da escola como um espaço seu de pertencimento, de cuidado, né, de agente transformador daquele espaço. Meu nome é Manuela, sou da turma 1501 e eu achei o projeto da Escola do 7 Rio muito legal, porque além de ajudar crianças, porque tem muitas crianças aqui da escola que vão sozinhos, então ajuda e também ajuda a muitos acidentes de carro, que algumas crianças morrem e pode ser até com os pais, avós e pessoas que andam com o telefone na mão e não vê o que está acontecendo. E eu achei muito maneiro das pinturas no chão e sobre ajudar a gente, como dar aquela revistinha e aquele adesivo de bicicleta, pra gente aprender sobre o trânsito e mais sobre as coisas boas da vida. Coisas boas da vida. A fala dela é ótima e a professora também diz ali um detalhe que a gente precisa fazer uma ressalva, né? Educação para o trânsito passa em mudar a postura egoísta. Aquela postura me, myself and I, é tudo para mim, por mim, né? Eu sou em primeiro lugar. Educação para trânsito e trânsito com segurança é, antes de tudo, olhar para o outro, Mauro? É ter uma visão coletiva. Uma visão que o espaço urbano, ele é de todo mundo, ele precisa ser democratizado. Então, muitos dos problemas relacionados à segurança viária é justamente por conta dessa visão egoísta. E o que acontece nesse programa, a gente procura ir um pouco além
do que a educação para o trânsito ela tem feito no passado, né? Que ela foca muito no comportamento individual de uma maneira que a gente não considera muito correta. Por quê? Admitir que o ambiente urbano ele é hostil ao pedestre, ao ciclista e aos outros atores, e caberia ao poder público tentar adaptar o ser humano a esse ambiente hostil. Isso não é justo. A gente precisa discutir a maneira como esse ambiente hostil foi produzido e tentar modificar. Então, esse aluno, não querendo discordar, mas para mim eu não vejo ele como motorista do futuro ou pedestre do futuro. Ele é o cidadão do presente. De hoje. Ele está discutindo ali a maneira como o ambiente urbano é desenhado e ele tem o direito de estar ali. A vivência da criança na rua ela é muito importante, até para a formação da saúde mental da criança. Então a gente proporcionar um espaço amigável é fundamental. Então a gente acha mais justo discutir a maneira como esse espaço é feito do que tentar adaptar o ser humano ao ambiente hostil. Uma relação para lá de conflituosa nas grandes cidades, e aqui no Rio acontece, eu estava me queixando, aproveitei o momento para fazer queixas aqui com o Mauro, nas grandes cidades, envolve motoristas e ciclistas. Mas não é que dá para salvar essa relação, gente, esse casamento? Vamos dar uma olhada. O ciclista e o trânsito. Eu prometo respeitar a bike como veículo. Eu prometo sinalizar as minhas manobras e descer da bicicleta quando for atravessar a faixa. Eu prometo manter a distância de 1,5 m sempre que for ultrapassar. E eu prometo andar no sentido da via e respeitar a sinalização. Muito bem. Eu os declaro motorista e ciclista. A vida passa pelo trânsito. Detran, Governo de Brasília. É tão mais fácil quando a gente compreende isso, não é não, Mauro? Exatamente. É compreender que é um espaço coletivo. Todo mundo tem direito de estar ali e todo mundo merece ser respeitado, né? Essa questão do 1,5 m, muitas vezes eu ouço, né, principalmente motoristas se questionar, às vezes a gente não tem espaço para dar 1,5 m de distância do ciclista. Tudo bem, você não vai conseguir ficar 1,5 m, mas passa com cuidado, passa devagar, dando o máximo de distância que você consegue. Então, assim, é um princípio. Mesmo que você não consiga cumprir ao pé da letra o que está estabelecido no código, com 1,5 m, passa com o máximo de cuidado, uma distância mais confortável para aquela... É um ser humano que está ali na bicicleta. A gente tem que cobrar do poder público, né, ciclovias, sinalização. De alguma maneira, de repente, você pode regular o tamanho da pista, né, aumentar ou diminuir um pouquinho para caber todo mundo, mas a cobrança do poder público, a gente tem que lembrar que o poder público é feito por pessoas, né? Somos 2 pessoas aqui, né, dentro, trabalhando para fazer a cidade acontecer. Se nós não tivermos essa consciência, a máquina pública não vai projetar aquilo que é o nosso comportamento, né? A gente precisa ter essa visão do todo e se apropriar, como a professora falou, esse pertencimento desse território. A cidade, ela é de todos nós. Nós precisamos ter essa realização e ir além, né? Exatamente. E, assim, eu acredito, né, nesse momento nós estamos fazendo uma auditoria no programa Caminho da Escola, não só em relação à questão da segurança viária, dos projetos de intervenção, mas também da própria percepção, se a gente consegue captar alguma mudança de percepção em relação à maneira como o ambiente urbano deve ser desenhado. Porque a gente acredita o seguinte, existe uma visão já muito cristalizada da prevalência, da supremacia do automóvel no ambiente urbano, e isso gera muito risco. Então, é necessário que a gente amplie essa discussão até para que a sociedade cobre do poder público um espaço mais humano, uma velocidade mais baixa, né, que privilegie o pedestre, o idoso, a criança, para que a gente tenha uma cidade mais humana para todo mundo. Estamos com uma população planetária cada vez mais longeva, estamos envelhecendo no planeta, precisamos considerar os idosos sim. Né? A capacidade, às vezes, de visão não é mais tão perfeita, a audição, né, para entender que ali tem um cruzamento, às vezes uma saída de um carro, uma sirene que não está tocando. A gente precisa realmente fazer esse trabalho. Ainda temos tempo, direção?
Um minuto, não vou conseguir fazer a pergunta que eu queria. Mas olha, vai ficar para o próximo programa, a gente traz Mauro de volta. Mauro, alguma dica ou algum pedido para fazer para quem está nos assistindo? Eu vou só concluir com isso que você estava indicando agora sobre o idoso. Se a cidade ela é pensada para atender a demanda do idoso, da criança, do portador de necessidades especiais, essa cidade vai ser boa para todo mundo. Mauro, muito obrigada pela sua presença aqui no Hashtag Educa. Venha mais vezes. Esse assunto é extremamente importante e a gente precisa colocar isso aí adiante. Obrigada, viu? Eu que agradeço. E obrigada a você pela participação aqui no Educa. A gente se vê no próximo programa. Até lá. Tchau.